Nós vamos ler o texto de Apocalipse 12, 9. Nós estamos falando sobre o ato 2. Nós vamos ler Apocalipse 12, 9, que explica a pessoa, a figura da serpente que aparece no texto de Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o versículo 24. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vemos então a figura da serpente como a personalização do diabo. Seria a tentação propriamente do diabo, aquela que os nossos pais primitivos passaram pela tentação do diabo. Daí nós estamos falando da queda. Nós já falamos no estudo passado a respeito dos personagens que se encontram no texto de Gênesis 3, de 1 a 24. Falamos da serpente, falamos do homem, falamos que o homem vivia no melhor do mundo, onde havia alimento, havia vida eterna, havia água em abundância, riqueza mineral, o homem cultivava com facilidade, mas o que o homem não tinha, controle absoluto sobre si, não era independente, não era autônomo, a vontade do homem não era lei para si próprio, ele tinha que obedecer à vontade de Deus. Ele tinha à sua disposição a árvore da vida para explicitar de que mesmo o homem no estado de ausência de pecado, a sua imortalidade depende da atividade divina. E nós vimos a natureza da tentação como querer aquilo que Deus não deu, que é a cobiça, querer ser Senhor sobre si mesmo, que é fazer a sua própria vontade como lei para si, e querer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e saber aquilo que Deus não queria que o homem soubesse. Nisso consiste em apertada, em apressada síntese, o pecado. Se nós não entendermos a natureza do pecado enquanto uma atividade de rebelião contra Deus, nós teremos alguma dificuldade em conceituá-lo a partir do momento no Novo Testamento em que o pecado é definido como uma transgressão da lei. Se o nosso conceito de lei for um conceito estreito, em que nós olhamos apenas o decálogo, os 10 mandamentos, ou outras passagens da Bíblia que estão em Levíticos, ou em Números, ou em Deuteronômio, nós teremos uma dificuldade para entender o que é pecado. Por exemplo, embora Deus ainda não tivesse falado que matar é pecado, pelo menos não está registrado no texto, ele cobra de Caim o domínio sobre a tentação. O pecado está à sua porta, te cumpre dominá-lo. Então não havia uma lei, um decálogo dizendo não matarás, mas mesmo assim Caim foi instado a não pecar matando o seu irmão. E no momento que ele mata, Deus reage àquela atividade. Ou seja, o pecado não é afronta a literalidade de algum versículo bíblico por si só, mas também uma ofensa à ordem da criação de Deus, aquilo que Deus estabelece mesmo dentro de uma principiologia. Senão a gente vai achar que pecado é apenas a ofensa àquela lista que as Escrituras nos dão, e achamos que quando nós não ofendemos a literalidade da palavra, então nós não estamos pecando, mesmo que nós estejamos no cumprimento de determinado mandamento, mas com a intenção de prejudicar a terceiros, por exemplo. Como se a intenção não fosse por si só pecado, ela é pecado, e Jesus no Novo Testamento vem exatamente a mostrar que o conceito de pecado é mais amplo do que se imagina. Aliás, porque o conceito de pecado é mais amplo, é que nós dizemos que o homem peca e é pecador. Eu particularmente confesso que a cada pastorado meu, em cada igreja,
eu vou vendo determinados desafios doutrinários a serem vencidos. E um desafio que me parece que precisa ser vencido aqui é a autoconcepção como pecadores. Se nós não nos enxergarmos como pecadores, a pergunta é: para que nós precisamos de um Salvador? Por isso que há tanta gente que acha, baseado não nas Escrituras, mas em ideias pré-concebidas ou colocadas por outras pessoas, como por exemplo filósofos ilustríssimos como Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem não é bem nem mal, ou como muitos seguidores de Pelágio, que diz que o homem tem em si mesmo a liberdade na sua natureza para escolher de forma livre se peca ou não peca, quando as Escrituras nos ensinam outra coisa. Daí a gente se preocupar sempre com o correto doutrinamento da igreja, que a igreja seja educada nas Escrituras e não nos ensinos de Jean-Jacques Rousseau, e não nos pensamentos de Piaget ou de qualquer outro pensador, por mais ilustre que seja. Por isso nós dizemos que a solução do Brasil, o problema do Brasil é o pecado, e o problema para o pecado é Jesus. Mas se você não se enxerga como pecador, como é que vai fazer? É muito fácil a gente se achar que não é pecador quando está de frente de uma penitenciária. É muito fácil nós acharmos que não somos pecadores quando ligamos o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal da Record ou do SBT para vermos tanta maldade que existe na terra. A gente se acha muito bom. Nós não assaltamos ninguém, não é verdade? Nós não matamos ninguém. Nós não elevamos o preço da gasolina para aumentar os nossos lucros. Nós não praticamos o crime do peculato, que é o roubar o bem público. Nós não cobramos propina, nós não subornamos ninguém, nós não aceitamos suborno, então nós somos muito bons. Ruim é o outro. Ruim é a Eva, que me deu do fruto, eu comi. Não, ruim é a serpente, que me provocou e eu fui lá comer. Irmãos, o homem não muda, a mulher não muda, e um pouquinho pior, a serpente também não, porque naquele momento, cadê a serpente? Já tinha se mandado, não é verdade? Nem lá estava. Já cadê a serpente? Não, já foi. E como que no exercício de imaginação, Deus chama a serpente de volta, agora você vai ouvir também a sua maldição. Maldita és sobre todos os animais selváticos, ou selvagens, numa linguagem mais contemporânea. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você parte do pressuposto de que a Bíblia é a verdade, você tem que aceitar a si mesmo como pecador. E se você está distante de Deus, tanto mais bonzinho você vai se achar. Tem gente que se acha muito bom, até porque, eu falei, ele não está assaltando a mão armada, ele não está roubando, mas ele está tão longe de Deus que ele se acha muito bom porque ele está longe de Deus. Porque os serafins, em Isaías capítulo 6, que jamais pecaram em suas vidas, cobriam os seus pés, cobriam o seu rosto para não olhar diretamente a Deus. Os anciãos, os seres alados e angelicais que estão na presença do Senhor, eles cobrem seus rostos, eles se colocam nos pés do Senhor para falar: Tu és santo, santo, santo. Mas quem está longe de Deus vai se achar pecador? Jamais. Vai se achar muito bom. Inclusive possivelmente vai ficar até revoltado com o discurso que eu dou. Mas o discurso que eu tenho não é o meu discurso, é o discurso da Bíblia. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. E a Bíblia diz: aquele que diz não tem pecado faz de Deus o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se você diz não tenho pecado, você está falando que Deus é mentiroso e não você. Mas a Bíblia diz que nós somos todos pecadores, você e eu. E sejamos dentro ou fora da penitenciária, nós somos todos pecadores. E todos nós precisamos de um Salvador. Se você não aceita que é um pecador, você não aceita que precisa de um Salvador. Eu acho interessante que nos últimos dias, é preciso até que se diga, a gente vê determinadas reações e como tem crescido a animosidade contra o Evangelho. Contra o Evangelho.
Sim, esse evangelho que está falando, brasileiro, põe a mão na sua consciência e volte-se ao Senhor, porque você é desesperadamente corrupto e pecador, e em nada diferente daqueles que têm roubado a pátria. Nem você, nem eu. Todos nós. Se nós não temos praticado crime de peculato, se nós não temos praticado corrupção passiva, se nós não temos praticado corrupção ativa, passiva só o servidor público pode, né, praticar. Então, se você não tem feito isso, não é porque você é bom, mas é porque Deus pisa no freio na sua vida. Isso se chama graça comum. E a não ser que você aceite essa verdade, você não pode aceitar a Jesus como seu Salvador, porque você não precisa de um Salvador. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e a pessoa disse: eu não preciso de um Salvador, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca adulterei, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. E eu dou parabéns se você fez tudo isso, mas mesmo assim você ainda é um pecador. Uma mentira apenas que você tivesse contado na vida já te faria pecador. Na verdade, você conta mentira porque você é pecador. Nós não devemos inverter, a nossa natureza é essa. Mas se eu preciso chegar a essas minúcias dentro da igreja, é porque há um evangelho sendo vendido que não é o evangelho de Jesus. Cada vez que alguém chegava perto de Jesus se achando tal, Jesus colocava o dedo bem na ferida, para mostrar: você não é tudo aquilo que você acha. Muitas pessoas estão como os fariseus na época de Jesus, criticando Jesus. Inclusive ontem um irmão estava até me contando que há igrejas por aí que proíbem os pecadores de entrar. E fala: não é para fulano entrar, ele é traficante, não quer que entre traficante. Ele é adúltero, não quer que entre adúltero. Ele é um assaltante à mão armada, não quer que entre um assaltante à mão armada. Você não deixa entrar na sua casa um assaltante à mão armada. Na casa de Deus, você não tem que deixar nem desdeixar, porque a casa não é sua. É a casa de Deus, e na casa dele entra quem ele quer. E ele veio salvar exatamente quem? O perdido. O perdido. E graças a Deus ele veio atrás do perdido, porque senão eu não teria lugar. Você não teria lugar. Por mais que você se ache muito bom, por mais que você se ache muito santo, mas você não teria lugar, porque um pecado que fosse, uma mentira, uma cobiça, durante toda a sua vida, já seria o suficiente para separar de Deus. Porque o problema não é a quantidade de pecados, o problema é a natureza de Deus. Ele não aceita pecado, porque a natureza dele não admite pecado. Então, quando nós estamos a falar do Jardim do Éden, nós estamos a falar de uma questão muito prática, de uma aplicação muito evidente. A razão pela qual Deus não convive com o pecado é a sua própria natureza. Ele não pode conviver com o pecado. Ele não tem como coexistir onde o pecado se encontra, e nem o pecado pode existir onde Deus está. De modo que a primeira reação que Adão e Eva têm a partir do momento que peca, qual foi? Eles se esconderam. Não foi Deus que o afastaram, que o afastou da presença dele. Foram eles que correram da presença de Deus. Foram eles que se afastaram de Deus. Foram eles que se esconderam. Foram eles que começaram a inventar desculpas. A culpa é do governo. A culpa é da minha mãe. Se Freud estivesse vivo e fosse numa penitenciária fazer uma entrevista, tenho certeza que ele chegaria à mesma conclusão que ele chegou sem ter feito isso há tanto tempo atrás, no século passado, que o culpado de todos os problemas das pessoas é a mãe. Só a mãe. Só a mãe. Aliás, como até hoje, quando uma criança não tem bom comportamento, a primeira pessoa que se pergunta é se essa criança tem uma mãe. Cadê a mãe dessa criança? Pois é. Até hoje, vai lá na penitenciária perguntar de quem que a culpa dele está lá. O sujeito está preso porque é minha mãe, meu pai, a sociedade. Você vai em outro lugar, de quem que é a culpa? Do Estado, do professor, do vizinho, do lixeiro, do prefeito, da prefeita, do governador. Todo mundo é culpado, menos você, menos eu. E a gente encontra culpa em tudo.
aí está o nascedouro do pecado. E na vez anterior, nós tivemos a participação que foi qual a seguinte: os primeiros pais tinham a oportunidade de se arrepender, ou tiveram a oportunidade, eles tiveram um encontro com o próprio Deus, mas não se arrependeram. Eles antes encontraram desculpas. Sim, culpada é a minha mulher, culpada é a serpente. A serpente não tinha quem culpar, manteve-se calada. Decorreu em Albis o prazo para ela se manifestar, não abriu a boca. Estava tão falante, há pouco tempo atrás, ficou quietinha. Meus irmãos, a questão é, quanto mais nós nos afastarmos de Deus, quanto menos nós lermos a Bíblia, quanto menos nós orarmos, mais santo nós achamos que somos. Que a gente vai olhar a vida do outro. Mas quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós tivermos a noção de que Deus é santo, quanto mais nós estivermos lendo a sua palavra e vermos o quão Deus exige, o quanto Ele é exigente, o quanto a sua natureza não permite conviver com uma série de coisas que nós fazemos todos os dias. Quem se acha santo é porque nunca leu Levíticos, para ver o quanto é pecador. Quem se acha muito bom é porque não leu Deuteronômio. Quem se acha muito bom é porque não entendeu o que é idólatra. Irmãos, idólatra, conceito de idolatria, é tudo aquilo que nós colocamos entre Deus e nós, como coisa mais importante. Há um dizer que é o seguinte: quando um crente compra uma chácara, pode esquecer, não aparece mais na igreja. É óbvio que numa região como a nossa, que é mais... onde tem mais sítio e as pessoas vivem no sítio e tiram do sítio a sua subsistência, é diferente de cidades como Brasília ou São Paulo, que não existem tantas chácaras para produzir, existem chácaras para lazer. Tem até uma música famosa aí de um grupo que eu escuto, mas não lembro mais o nome, acho que é J Quest, que fala lá também, só escuto umas 2, 3 músicas deles. E eles colocam lá, que o rapaz lá colocando que já planejava numa vida futura, fim de semana no sítio. Fim de semana no sítio. Então quando o crente já compra o sítio, já esquece dele. Nessa condição. Cidade grande, sítio como lazer. Tá? Normalmente assim. Pessoa some da igreja. Idolatria. Quantas pessoas é tão crente, mas quando o filho nasce... não vai mais para o culto, porque é por causa do filho. Quantas pessoas eram tão fiéis a Deus enquanto era solteira, casou, não aparece mais. Não é, seu Fabiano? Tinha até a irmãozinha aqui. Foi até casar, quando casou desviou. Que espírito será esse? Os irmãos pentecostais ou neopentecostais sempre estão atrás de um espírito que cause alguma coisa. Que espírito será esse, então, que ocasiona esse negócio? Que a pessoa casa e desaparece da presença do Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, e pode ser a própria igreja, aquilo que a gente coloca como coisa mais importante na nossa vida, que não seja Deus, é um ídolo na sua vida. Pode ser um santo da igreja católica, pode ser um santo da igreja protestante, que a gente pode fazer isso com Calvino, a gente pode fazer isso com Lutero, a gente pode falar que aquilo que Calvino falou está falado e não tem mais ninguém para debater, e fechou. É o santo dos santos. E alguns até acham estranhos, se sentem ofendidos quando a gente fala que Calvino não é infalível nem inerrante. E não é mesmo. A confissão de fé de Westminster, que nós subscrevemos, e eu particularmente, eu creio naquilo mesmo que aquilo está escrito, mas eu assumo que ela é falível. Porque inerrante e infalível é a Bíblia. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível. O restante não é. Então se eu ponho Calvino no lugar de Deus, se eu ponho a confissão de fé no lugar de Deus, se eu ponho a minha denominação, a igreja presbiteriana, eu estou criando ídolos. Porque mais importante da minha vida tem que ser Deus. Então quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais eu vou ver que Ele é santo e mais eu vou ver que eu sou pecador. Como Adão e Eva estavam no convívio, no quintal de Deus, por assim dizer, na hora que Deus coloca os pés no jardim do Éden, para conversar com eles na viração do dia, como fazia de costume, a primeira coisa que eles fazem é correr. Quando estava perto da serpente, não tinha problema, eu sou mais santo que a serpente.
Eu sou melhor que o diabo. Eu sou melhor que os demônios. Qualquer um pode dizer isso. Agora, quando chega perto de Deus, como é que faz? Nem os serafins tem coragem. Pegar lá Deus tete a tete. Vamos bater o papo, Senhor, tete a tete. João, ao falar de Deus, ele falava não que viu a Deus, mas ele dizia aquele que está sentado no trono. Ele não tinha coragem de voltar o seu olhar, porque Deus é santo, santo, santo. Irmãos, se nós não entendermos a santidade de Deus, nós não entendemos a pecaminosidade do pecado. Isso é um problema. Aí a gente chega no domingo e vai fazer a oração de confissão de pecados, e tem gente que vai fazer aquela oração, não dá 10 segundos. Tudo bem, não é pra... A gente também não pensa numa pessoa que está lá 5 minutos elencando os seus próprios pecados e fala, misericórdia também. Mas o duro é que a gente nem repara que peca por omissão, que peca por pensamento, que peca por palavra. Cada palavra torpe que sai da nossa boca, que não é para edificação, que é para machucar as pessoas, é pecado. Do mesmo jeito. Estamos a falar do pecado. E o pecado? Estou dando como sabido o que foi falado até aqui, então já entrei no pecado e vou continuar. Já entrei no assunto do pecado, né? Em primeiro lugar, dito isto, o pecado é o meio do diabo dominar sobre o reino de Deus. O diabo não tem um reino seu próprio. Ele precisa do reino de Deus para ter domínio sobre alguma coisa. Por isso ele é chamado de reino parasita. Grava esse nome. Reino parasita. Ele é como se fosse aqueles ramos que ficam nas árvores, que não são a própria árvore, mas tiram da árvore o seu sustento. Ela não existe por si só. Ela não existe por si mesma. Ela é uma erva daninha. Ela é um joio. Ela não é o trigo. Ele vive em razão do trigo. Ela vive em razão da árvore. Ela não tem vida em si mesmo. É como um carrapato que fica grudado no animal. Mal comparando, o animal seria o reino de Deus e o carrapato o reino parasita. Mal comparando para que a gente possa entender. Ele não tem um reino que subsiste por si só, mas ele reina no reino de Deus por meio do homem. Porque ele entendeu o seguinte: eu perdi a administração que eu tinha no céu, agora eu vou dominar na terra por meio do homem. Eu vou exercer um reinado parasita. É o reino parasita. De modo que cada vez que nós nos permitirmos ceder à tentação do diabo, nós estamos entregando o domínio das nossas vidas e o domínio daquilo que Deus nos deu sob o controle dele. E os homens têm entregado ao diabo o controle da sociedade, o controle do Estado, o controle da família, o controle das escolas, o controle das ruas. Está nas mãos do diabo por quê? Porque o homem cede às suas tentações. O diabo vai lá e tenta, ou às vezes ele nem precisa tentar, e o homem peca. Segundo lugar, sobre o pecado, é a afirmação de que o que Deus dá é insuficiente. Deus deu tudo para o homem. Nós já vimos que Deus deu água, Deus deu alimentação, e Deus não deu alimentação igual nós temos aqui na dependência de supermercado, não. Que as pessoas que nós enxergamos como aquelas mais baixas dos estratos sociais, que são os trabalhadores braçais, que são os motoristas de caminhões, que são aquelas pessoas que colocam, acho que é chapa o nome, que coloca o material no caminhão, que são as pessoas que não estão vestidas de terno, não estão andando em carros automáticos, não estão andando de avião. Pois é, eles cruzaram o braço, o Brasil parou. Eles, os mais baixos, os mais desprezados, sim, eles conseguiram colocar o Brasil de joelhos, rendido. Mas no Éden não tinha isso.
No Éden, as frutas estavam lá. Aliás, talvez o problema que a gente dependesse exatamente desse foi porque a gente não come tanta fruta, a gente depende do leite de caixinha, a gente depende do açougue, do frigorífico e por aí vai, né? Mas também estamos numa outra vida, numa outra realidade, que eu não enxergo como um desvio da vontade de Deus, mas essa é uma visão também muito particularizada, apesar de que eu encontro ressonâncias bastante interessantes, me parece que inclusive em Timothy Keller. Aliás, eu sou uma ressonância, né? Timothy Keller é o grande pensador, dos maiores mentes dos Estados Unidos atualmente no campo da teologia, da missiologia e de tantos outros aspectos da prática cristã. O que mais é o pecado? O pecado é a busca da autonomia contra Deus. É eu me dizer que eu sou autossuficiente. É eu dizer que o que corrige a sociedade não é Jesus, é educação. Meus irmãos, me entendam bem, para também não distorcer as minhas palavras. Eu não estou defendendo a existência de um povo mal educado, de um povo sem educação, um povo que não tem escola. Eu nem seria fiel à minha tradição calvinista de dizer uma coisa dessa, porque a reforma disse exatamente que as pessoas têm que saber ler e escrever, não é só a nobreza. De modo que aquelas nações que estão imersas na tradição calvinista têm muito mais educação que a média mundial. Mas eu estou a dizer que a educação por si só não resolve. Leis mais duras, leis mais rígidas, por si só não resolve. Se você não acredita nisso, pense em quando existem alguns furacões, tornados numa nação civilizada como é os Estados Unidos, e a água sobe, parece que é o dilúvio, e as pessoas começam a saquear as lojas. Onde estava toda aquela civilização das escolas avançadas norte-americanas? Foi tudo pelo ralo, não é verdade? Porque o homem é aquilo. Educação não resolve o problema do pecado. Educação resolve o problema de não saber ler. Educação resolve o problema de não saber escrever. Educação resolve o problema de saber contar. Você não vai até Jesus para aprender matemática financeira, não é verdade? Está aí o seu Ari numa luta com a matemática financeira, e eu também, né? Taxa de cá, taxa de lá. Você vai na escola aprender isso, você vai à escola aprender isso. E a Jesus você vai para resolver o problema do seu pecado. E não apenas aprender, mas para que ele resolva de fato. Nós estamos afirmando categoricamente que a solução do Brasil, primeiro que o problema do Brasil é o problema do pecado. O pecado é a desgraça das nações. O pecado é a tragédia das nações. É Salomão em Provérbios que escreve isso. O problema das nações é o pecado. O pecado faz com que a pessoa cobre juros além do que a outra pessoa possa suportar, a ganância de cada um. É o pecado. O pecado faz com que haja lockout. O pecado faz com que pessoas infiltradas em greves com uma intenção honesta de ver suas condições de trabalho melhores, mas que são feitas com objetivos políticos, de sair de oposição para governo. Ou será que tem gente inocente nesse país que ainda acredita que todo mundo que estava fazendo greve é simplesmente para baixar o litro do diesel? Será que nós brasileiros somos inocentes assim? E acreditamos nisso? É o pecado, o oportunismo. Senão gente que conhece da história não estaria fazendo greve por um regime político que proíbe a greve e que não permite a greve. Mas isso você aprende na escola. Isso é uma questão de ensino, isso é uma questão de estudo. Mas para o problema do pecado, é Jesus. É o Salvador, é o proto-evangelho, é Deus. Muito bem. O pecado é também a busca da dignidade humana e do livre-arbítrio. É dizer, eu não sou pecador, eu não sou ruim. Ruim é o outro. Ruim é o Estado, ruim é meus pais. Ruim foi meu professor. Ruim foi a minha escola, ruim foi a sociedade, ruim é todo mundo, menos você. Você é ótimo. Você é santo. Claro que você é santo. Qual foi a última vez que você pegou numa Bíblia?
está longe de Deus. Quando foi que você foi na casa de Deus falar com Ele? Quando foi que você gastou mais de 30 segundos numa oração? Você está longe de Deus, você não sabe nem quem Deus é. Você não tem vida com Deus. Então como é que você vai enxergar a santidade de Deus e a sua pecaminosidade se você não anda com Deus na viração do dia? Quando é que Adão e Eva se escondem? Quando eles ouvem a voz do jardim. Quando Deus se aproxima, o pecador bate em retirada. É assim que funciona. Até que a solução parta do próprio Deus, como de fato partiu. Quais são os pelo menos 3 resultados do pecado? Os 3 mandatos foram alterados. Mandato cultural: a terra não se sujeitará mais. Versículo 17, versículo 19 deste texto de Gênesis 3 traz a maldição. O mandato cultural é alterado. Não é mais com facilidade. Não tem mais aquela neblina boa que rega as plantas. Já pensou que saudade de quando está aquela neblina boa que rega as plantinhas lá, não é? Agora você tem que aguar, pôr adubo. O pecado alterou a terra. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Antes, o mandato cultural era exercido com facilidade. Já falei em outra ocasião sobre o mandato cultural. Agora ele é feito com dificuldades. Antes era com facilidade, agora é com dificuldade, com luta. O mandato também social, aquele que se relaciona à família, também está alterado. E no momento em que é o pecado, já começam as acusações. Quando Adão e Eva pecam, eles já começam a ter problema conjugal. O problema conjugal nasce do pecado. E se você está com excesso de problema conjugal, talvez seja com excesso de pecado. E eu não estou falando que pecado seja simplesmente adultério. Há outros tantos tipos de pecado que às vezes, por a gente achar que só adultério é pecado na Bíblia, então a gente comete e nem lembra de confessar, de pedir perdão, de se arrepender, nem lembra. E um deles é botar a culpa nos outros. Um dos pecados, um dos resultados. A família está rompida. Se havia aquela condição de companheirismo tete a tete entre o homem e a mulher, agora Deus condena a mulher uma condição de sujeição ao seu marido. Está aqui no texto. Há desarmonia na casa. Há desarmonia entre o casal. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira pessoa que jogou algo no rosto de alguém, não vou falar na cara, foi Adão com Deus. A mulher que tu me deste. Que coragem! O pecado deixa o povo atrevido. Que coragem! Depois, a mulher viu que situação que estava, culpa é do homem. Melhor, culpa é da serpente. Minha também não é. Ninguém tem culpa numa casa. Como ninguém tem culpa na casa, ninguém assume culpa nenhuma, instaura-se a permanente discórdia. Ninguém é culpado. Está todo mundo certo, está todo mundo santo. Culpado é a serpente. Culpado é a serpente. Pois então, mas não é só no casal que tem problemas. Inclusive agora Deus devolve. Você jogou a informação em minha face, eu jogarei a verdade em sua cara. Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra. Deus coloca bem na memória dele. E diz mais, e vê mais. Os 2 primeiros filhos, um mata o outro. Há discórdia também entre os irmãos. Tudo a ruína do pecado. O que mais? O pecado, como resultado, ele quebra o mandato espiritual. E a primeira reação do homem é, diante de Deus, fugir dele. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aí, irmãos, tem alguém correndo de algum lugar?
Mulher fez um biquíni de folha de figueira. Nossa, figueira antiga, hein? O homem fez a sua saia escocesa. E ficaram lá conversando. E agora, como é que vai ser? Quando eles ouvem, 8. Quando ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Quando é que eles correm? Quando eles ouvem Deus chegar. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus por causa do seu próprio pecado. Porque estar perto de Deus é humilhante. Ninguém consegue orar de verdade. Eu sei, meus irmãos, com todo respeito, principalmente a quem vai assistir esse estudo no YouTube e tem contato com determinados outros tantos pensamentos, inclusive evangélicos. Então, com todo e o máximo respeito a quem pensa diferente, mas não tem como você orar de verdade dando ordens para Deus. Você não consegue decretar nada para Deus. Você não consegue orar de verdade se não fisicamente, até porque a Bíblia não prescreve posições fixas para orar. Mas se você não se colocar de joelhos na presença do Senhor e se humilhar e reconhecer que você não é nada, e que eu também não sou nada, e nós não somos nada diante do Senhor, e se cai alguma coisa da presença de Deus para nós, é tão somente porque nós estamos numa posição de cachorrinhos, caindo migalhas do pão, e os cachorrinhos comem daquilo que sobra, do resto. Se nós não enxergarmos a nossa condição de miserabilidade diante de Deus, nós sequer estaremos orando de verdade, porque nós estaremos achando que estamos falando com alguém tete a tete, olhando face a face. Um amigo mandando um WhatsApp para Deus, quem sabe? Olha o que estão dizendo aí os generais, olha o que estão dizendo aí os sindicalistas, olha o que está dizendo Lula, olha o que está dizendo Bolsonaro, e a gente acha que vai fazer isso com Deus. Meus irmãos, não é assim. O pecado rompeu com o nosso mandato espiritual. Está rompido. Não é mais aquela coisa. Quando Deus entra por uma porta, o pecador sai pela outra. É assim que funciona agora. O homem foge de Deus. Há muitas pessoas que eu vejo falar muito sobre Deus por aí. E falam de Deus como se Deus fosse um amiguinho de colégio. Talvez seja porque ele não tenha visto ou sequer tenha tido algum contato verdadeiro com Deus. Quando foi a última vez que orou? Mais que 10 segundos, 20 segundos. Não tem comunhão com Deus. Quando foi a última vez que leu a Bíblia, que pegou um livro da Bíblia para ler do início ao fim? Ou que seja durante o dia, naqueles planos de leituras que nós lemos. As pessoas não se cansam de ler, embora o Brasil não tenha a cultura de ler, mas algumas pessoas leem aqueles catatais grossos, Senhor dos Anéis. Os negócios deles parecem verdadeiras Bíblias, realmente. Harry Potter leu tudo. Aí depois vem aqueles vampiros que eu esqueci o nome. Qual é que é o nome mesmo dos vampiros, né? Crepúsculo. Aí vem os Crepúsculos e o povo lê. Mas para ler 3 capítulos da Bíblia por dia é uma luta. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Talvez seja por isso que você não esteja entendendo quem Deus é. Porque não está perto de Deus. Nós, para sabermos quem Deus é, nós precisamos estar junto dele. E ele, graças à sua graça, sua misericórdia, ele nos aceita de volta. Mas isso é assunto para a próxima semana. A resposta de Deus foi resolver o problema do pecado e simbolizar a solução do problema do pecado no primeiro derramamento de sangue, quando o próprio Deus derrama o sangue, para cobrir aquilo que os envergonhava diante de Deus, mas cobrir da forma que cobrisse de fato. É o próprio Deus quem toma a iniciativa. Vamos continuar firmes, meus irmãos, e vamos ser humildes diante de Deus. É óbvio que nós partimos de um pressuposto muito simples. A Bíblia, qual é o nosso pressuposto? A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus se revela pela Bíblia. E a Bíblia ensina isso. E eu gostaria que você considerasse isso. Ah, mas eu acho aquilo. O problema é seu. Eu também acho um monte de outras coisas.
Problema meu. O que vai valer no dia do juízo não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que a Bíblia ensina. O que vale no tribunal de Deus, para nós sermos absolvidos, de fato justificados mediante a fé, não é o que eu penso, é o que a Bíblia ensina, é a palavra dele. Esta é a base. E nós, meus irmãos, devemos ter a consciência e a convicção de pecados. Eu sei que convicção de pecados é obra do Espírito Santo. Mas se isso paira na sua cabeça, mas não muda o seu pensamento, o seu instinto, a sua mente, você tem que orar e pedir a Deus: Deus, me dá o sentimento que eu devo ter quando eu penso nessas coisas, porque meu coração está endurecido. Não endureça o seu coração mais ainda. Busque a Deus como Salvador, ajoelhe-se, prostre-se diante do Senhor, porque Ele já tomou a iniciativa de salvar. Amém.